Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Como eu havia prometido no último vídeo, vou falar sobre o novo filme do diretor Quentin Tarantino, o Era Uma Vez em Hollywood. Antes de mais nada, preciso comentar um pouquinho sobre como que é o cinema do Tarantino. Normalmente as pessoas tendem a dizer que são filmes muito violentos, e olhar o filme dessa maneira, da filmografia dele, é meio que uma leitura muito superficial sobre o cinema dele. O Tarantino ele investe mais em reverenciar o cinema, sabe? Os filmes dele não só funcionam como um cinema em si, como ele também presta homenagem à história do cinema. Então a maioria dos filmes dele costumam ter homenagem a clássicos do gênero, filmes que ele tem como favoritos na vida dele. E esse Era Uma Vez em Hollywood, que eu particularmente amei o filme, eu diria que é o filme mais maduro da carreira dele. Justamente porque é um filme que justamente soa menos como um filme e muito mais como um mergulho no final da década de 60. É como se a gente estivesse assistindo uma cápsula do tempo. E justamente por isso é um filme que ele não segue bem uma história tradicional, sabe? A gente, basicamente, como eu falei, é uma cápsula do tempo. A gente acompanha o dia a dia dos personagens, a rotina deles. Especificamente, no caso, a gente acompanha os personagens do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt, assim como a Margot Robbie, que interpreta a atriz Sharon Tate. Justamente por causa disso, por ser uma cápsula do tempo, o filme ele se aproveita, logicamente, da própria época, de como era a cultura da Hollywood dos anos 60. E justamente também o filme, além de retratar os atores fictícios, assim como o dublê, que é o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, ele também retrata os vários atores e atrizes da época, como por exemplo a gente viu o Steve McQueen, a própria Sharon Tate, dentre muitos outros que a gente vai descobrindo ao longo do filme, e que é justamente um dos pequenos prazeres do filme. Justamente por isso, é um filme que também depende muito de informações extra-filme, que é informações que o filme não dá, mas que é interessante a gente saber antes de assistir o filme. Uma delas, como falei, a Margot Robbie interpreta a Sharon Tate, que é a atriz que veio a falecer no final da década de 60 e ela foi brutalmente assassinada, estando grávida de uns 7, 8 meses, junto com seus amigos, pela trupe do culto do Charles Manson. E justamente assim é interessante saber porque a gente já entra com uma certa base no filme. Quem não entrar no filme sem saber, eu acho que pode ser que fique perdido ou não compreenda alguns dos aspectos do filme. Mas ainda assim, com 2 horas e 40 de filme, é impressionante como o filme consegue ser tão magnético, ele é interessante, ele te prende a atenção do início ao fim. Em um ano que assim, a gente teve uma porrada de filme com muitos e muitos efeitos especiais, é até bom a gente assistir um filme que não dependa de um uso tão frequente dos efeitos especiais. E apesar da longa duração, e também ele acaba se estendendo um pouquinho também, porque afinal eu diria que o Tarantino ele estava interessado em recriar e mostrar tanto filmes quanto séries fictícias da época, né? E ele acaba colocando muita coisa. Por exemplo, em uma cena o Leonardo DiCaprio se imagina como teria sido se ele tivesse trabalhado no filme que seria então interpretado pelo Steve McQueen, né? Uma cena que não necessariamente precisaria ser inserida no filme, só a fala naquela cena específica já é o bastante para a gente ter uma ideia. Ou então, e isso vez ou outra acaba perdendo um pouquinho do ritmo, mas assim, são raros momentos que isso acontece, já que, como eu falei, é um filme que tu se prende, tu fica fascinado em ver tudo aquilo lá que a gente vê na tela do cinema. E falando nisso, assim, no quesito técnico, pode apostar que
no ano que vem, nas premiações, o filme provavelmente será indicado em fotografia, design de produção, figurino, maquiagem, que realmente assim, a reconstituição de época do filme é uma das mais assim, impecáveis que eu já devo ter visto em um filme. É uma coisa que, ao mesmo tempo, de novo, do cinema do Tarantino, é uma coisa que reverencia o passado de uma maneira muito bonita. E, além do mais, é uma coisa que é muito tangível, assim, é palpável, a gente sente que aquilo lá é real. Como todo bom filme do Tarantino, a trilha sonora também é muito boa. Novamente, ela serve o propósito de construir o universo do filme, no caso dos anos 60, e menos como completar a cena de maneira estilosa, como a boa parte dos filmes dele. E aqui, de novo, funciona muito bem. No quesito atuações, o Leonardo DiCaprio cria, agora que ele não está mais indo atrás de Oscar, né, ele cria uma atuação justamente que se baseia mais nas sutilezas. E é interessante observar como o personagem dele assim, é muito inseguro em diversas coisas. E, por exemplo, uma cena do filme que ele começa a descrever um livro para uma menina e ele começa a perceber como o livro fala muito de si mesmo. E isso é legal, justamente porque, como eu falei, nas sutilezas que o personagem do Leonardo DiCaprio, que a atuação do Leonardo DiCaprio se sobressai. O que gera um certo contraponto com o personagem do Brad Pitt, que é um personagem divertido, que a gente tem uma certa afeição, porém a gente percebe aqui e ali algumas coisas assim que faz a gente pensar que, vai lá, o cara não pode não ser lá a flor que se cheire, né? Mas outra coisa, questão em sutileza também, é justamente a primeira cena que o Brad Pitt sai com o carro dele para dirigir por Hollywood. Somente a maneira como o personagem age na cena, pegando o carro, andando de maneira impulsiva pela cidade, revela muito de como é o personagem, sabe? Então, é uma atuação são duas atuações muito legais, tanto do Brad Pitt quanto do Leonardo DiCaprio. A mesma coisa posso dizer da Margot Robbie, que, interpretando a Sharon Tate, ela transforma a personagem numa mulher assim, cheia de vida, assim, com um espírito livre, assim, que é tocante de ver em tela, ainda mais porque a gente sabe qual foi o destino dela na vida real. O elenco do filme também é um dos mais espetaculares que o próprio Tarantino já reuniu em um filme dele. O que me leva então a falar sobre o terceiro ato do filme, o final. Quem não assistiu o filme, eu vou deixar o tempinho de duração na descrição para vocês pularem direto para a parte que já não tem mais spoiler. Uma coisa que me interessou, que me fascinou, aliás, no filme, foi justamente o final dele. Antes de esperar, o terceiro ato do filme converge justamente na data dos fatídicos assassinatos da Sharon Tate e dos seus amigos por parte do culto do Manson. E assim como aconteceu no Bastardos Inglórios, onde o Hitler foi assassinado naquele filme, aqui o contrário também acontece. São o pessoal do culto do Manson que são brutalmente assassinados, e é aí onde o Tarantino coloca toda a violência típica dele na tela. É uma violência catártica, de certa forma, não só para nós como espectadores, como também para os personagens. E é justamente no final do filme que o título do filme é justificado. Afinal, por ser Era Uma Vez, o filme se torna uma fábula. E quando o filme chega ao final, que vemos a Sharon Tate, todo mundo está bem e vivo, rola uma certa melancolia, porque a gente sabe como as coisas poderiam ter sido diferentes, e também como ficção, como filme, como uma fantasia na arte, a gente sabe que em filmes do gênero, a gente sabe que no final tudo vai terminar bem. E a gente
fica feliz de certa forma por eles terem ficado bem ao final do filme. Mas isso acaba contrastando porque nós sabemos como as coisas realmente aconteceram na vida real. De certa forma, a gente fica triste no final do filme porque a gente sabe como as coisas foram completamente diferentes do que foi retratado, que a gente sente o choque de realidade pelo fato de que porque nada do que aconteceu ali no filme, do que acabamos de assistir, não aconteceu na vida real. E isso deixa justamente uma maneira melancólica de encerrar o filme. Bom, eu acredito que seja isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer feedback vocês podem colocar aqui nos comentários ou me procurar nas redes sociais, que eu vou deixar o link na descrição. E é isso, acredito que o próximo vídeo deve ser sobre It, capítulo 2, que deve sair lá para começo de setembro. E é isso aí. Curtam, compartilhem, comentem, divulguem e assinem o canal. Um grande abraço para vocês.